Muito bem, meus queridos, todos bem-vindos de volta após o almoço. Tenho certeza que todos estão prontos, animados e motivados para nós continuarmos com os nossos painéis dessa tarde. Esse painel especial que nós temos o privilégio de recebermos o pastor Wellington Júnior, presidente da nossa convenção, e também mais uma vez cumprimentar aqui pastor Osiel, pastor Jamiel, que são os nossos convidados especiais desse evento, e dizer que tem sido uma bênção, muita edificação, muito conteúdo, e é bom quando a gente vê muita gente anotando, né, porque é a percepção de que são pontos que merecerão a nossa reflexão adiante, né? A gente anota aquilo que precisa guardar e pensar um pouquinho mais depois, aprofundar, destrinchar, e é muito gratificante vermos o conhecimento, sobretudo a inspiração do Espírito Santo na vida dos irmãos. Muito obrigado. E nosso tema aqui deste terceiro painel é este: vocação e chamado ministerial, reconhecendo talentos, explorando potenciais. Nós temos aqui algumas perguntas que foram formuladas, apresentadas pelos nossos líderes, para nós encaminharmos o debate. Alguns pontos foram destacados no vídeo de apresentação, e eu gostaria aqui de começar com uma primeira pergunta, que é a seguinte: há muitos jovens talentosos na igreja que são subaproveitados, porque muitas vezes são tímidos, nunca expuseram os seus dons. O que fazer para agregar esses jovens na obra do Senhor e melhor aproveitar os seus potenciais para o reino de Deus? Muito bem, e eu quero começar aqui propondo essa pergunta ao nosso querido pastor Wellington Júnior, nosso presidente, e a seguir vamos certamente trocando ideias aqui com os demais debatedores. Eu quero primeiramente cumprimentar a todos com a paz do Senhor e dizer da minha alegria poder participar de mais desse fórum e particularmente desse painel, e tendo aqui dois homens de Deus, né, além do moderador, pastor Gemiel, pastor Isiel, homens capacitados que aplicam em seus ministérios aquilo que o Senhor Deus tem a oportunidade de fazê-los conhecer. Mas a questão desses talentos que nós temos muitas vezes escondidos no meio da igreja, me faz lembrar uma passagem bíblica, quando o Senhor Jesus, uma passagem bem conhecida de todos nós, quando o Senhor Jesus está diante de uma grande multidão, a Bíblia fala 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ali um dos discípulos do Senhor Jesus, aqueles que andavam próximos do Senhor, um deles sugeriu para que o Senhor dispensasse a multidão, porque já estava chegando a noite, e eles deveriam se alimentar ou procurar alimento em qualquer lugar. E Jesus então deu uma resposta para aqueles homens desafiadora. Jesus disse que não era mistério que os liberasse com fome, mas que lhes fosse dado de comer. Os discípulos ficaram, naquele momento, como se diz na linguagem pentecostal, ficaram no estreito, porque eles não tinham nada para oferecer de comida, e mesmo assim, eles disseram a Jesus, mesmo que tivéssemos dinheiro, não tinham onde comprar tanto alimento para tanta gente. Mas um dos discípulos, André, descobriu no meio da multidão um rapaz, a Bíblia não fala o nome, a Bíblia não cita o nome desse rapaz, e André descobre que aquele moço tem 5 pães e 2 peixes. Eu imagino que aquele moço não saiu oferecendo, dados a entender que André o encontrou ali no meio da multidão e levou o conteúdo, né, o que aquele moço tinha, aqueles pães e peixes, entregou nas mãos do Senhor. Mas antes ele fez uma observação: olha, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para essa grande multidão? Aí Jesus pediu para que passasse as suas mãos, aí ele deu o jeito que precisaria ser dado. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa passagem bíblica é que no meio daquela multidão, enquanto os próprios discípulos não tinham aquilo que Jesus precisava, aquele menino desconhecido no meio da multidão tinha. Então havia alguém no meio da multidão que tinha alguma coisa para oferecer a Jesus, para saciar a fome daquela multidão. E outra coisa que me chama a atenção, pastor Gemiel, pastor Osiel, é que, no meu entender, quando André, que era um discípulo já, né, vamos dizer, mais ali já de mais tempo com o Senhor Jesus, de mais experiência, tomou aqueles pães e peixes, ele desprezou
Ele disse: mas o que é isto para esta grande multidão? E então aqui vai um pensamento a respeito de nós descobrirmos em nosso meio os talentos, descobrirmos em nossos meios aqueles que têm realmente o chamado e que, como disse aqui na pergunta, são subaproveitados por falta por timidez, não é? Mas na verdade o que eu quero dizer é que aquele jovem, aquele menino, ele foi garimpado. Então este talvez seja um termo mais adequado para nós colocarmos aqui, que deve ser garimpado, deve ser procurado entre a igreja, entre os jovens, aquele que realmente tem chamado, que tem talento. E outra coisa, não desprezar o que ele tem, sempre valorizar, não é, o seu trabalho, sempre valorizar o que ele oferece, não é? Só me permita aqui, encontro de casais, a gente promove muito encontro de casais, e a gente dá quando estamos ali aconselhando os casais, dizendo para as esposas que normalmente os maridos não fazem muita coisa dentro de casa, mas quando fizerem, que elas elogiem, né? Digamos que ele lavou a louça não ficou bem lavada, mesmo que não ficou bem lavada, elogie a louça que ele lavou, dá certo? Valorize o trabalho dele, não vai reclamar, não vai dizer: olha, mas você não presta nem para lavar a louça, mas elogiar. Então, na verdade, quando há no meio dos nossos jovens alguém que está oferecendo, alguém que pode oferecer algo de bom para o trabalho, para a igreja, para a própria juventude, mesmo que o trabalho deixe a desejar, aí é o trabalho nosso como líder, não somente de receber o seu trabalho, mas também de valorizar o trabalho que ele está realizando. Poderá ser corrigido ao longo do tempo, é bem verdade, que isso cabe a nós líderes, a nós pastores, forjar, né, os obreiros, forjar, nós estamos falando para a juventude, forjar a juventude. Então, é o trabalho de garimpar, e o líder de jovem, o líder de adolescente, sabe muito bem como fazer isso. Eles têm essa facilidade de descobrir alguém lá no meio que pode fazer alguma coisa, não é? Tem uma segunda pergunta aí que talvez lá a gente vai falar sobre isso, que pode fazer alguma coisa, mas é o garimpar, é buscar e tirar do anonimato aquele que tem talento, aquele que tem chamada, aquele que tem dom, e valorizar o trabalho que ele está fazendo, por mais simples que seja, por mais não tão aperfeiçoado que seja, mas evidentemente um dia vai ser aperfeiçoado. Então, fica aqui essa primeira observação. Muito bem. Eu quero aqui ouvir o pastor Osiel sobre esse ponto, e quero acrescentar aqui, diante das palavras do pastor Wellington Júnior, algo que me ocorreu enquanto ele falava aqui, né? O quanto nós podemos falar em jovens subaproveitados ou jovens mal aproveitados. O que eu quero dizer, talvez numa linguagem de recursos humanos, né? A correta alocação de mão de obra. E eu pensei isso, me recordando aqui do exemplo de Ananias, né? Porque a Bíblia relata que a única função que Ananias teve foi orar por Paulo, né? Talvez se ele tivesse sido chamado para pregar o evangelho para Paulo, ele teria sido considerado um fracasso. Mas ele observou aquilo para o que ele foi chamado, para simplesmente fazer uma oração, que foi fundamental no ministério do grande apóstolo Paulo, né? Quero passar a bola para ti aí. É verdade, o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, primeiramente é um prazer estar aqui com o nosso presidente, né? Nesta mesa, e parabenizar a CPAD, parabenizar a CGADB, que está proporcionando esse momento especial para a nossa juventude, treinando os nossos líderes para melhor servir a obra de Deus, né? O apóstolo São Paulo, ele disse que quem sabe a necessidade do corpo é o Espírito Santo. Por isso que ele diz que ele distribui para o corpo o dom necessário para a edificação desse corpo. Então, eu entendo que é muito importante, da parte humana, o preparo do jovem, a capacitação, como eu disse hoje, pela parte da manhã. Estudar, se dedicar, se formar. Agora, sabendo que para o corpo, que é a igreja, porque João Calvino falava uma coisa muito interessante. Ele diz que há duas coisas que devemos entender, o reino de Deus e o reino dos homens. No reino de Deus, quem loca e quem coloca e quem distribui é o Espírito Santo. Quando nós tentamos colocar só pela nossa função ou pela aptidão humana,
Platão, quando na República fala isso, ele diz que todo ser humano nasce com um potencial, seja ele escravo, seja ele pobre, seja ele rico. Claro que a visão dele não era correta, porque ele vai dizer que o filósofo deveria estar no topo. O filósofo era quem deveria governar. Na percepção espiritual, o Senhor Deus, ele coloca como ele quer. Por isso que lá em Efésios 4:11, ele vai dizer: a um expôs Deus na igreja. Ou seja, quem põe é ele, quem estabelece é ele. E essa distribuição perfeita do dom, quem faz é o Espírito Santo, para que não haja prejuízo no corpo. Às vezes, pela nossa ótica, nós, digamos assim, o irmão fulano de tal, ele é doutor em teologia. Vamos colocar ele aqui para dirigir a escola dominical. Mas, às vezes, ele apenas tem a titulação, mas não tem o amor, não tem a aptidão, não tem o achego, não tem o apego que faça com que as pessoas se aproximem dele. Então, é muito importante a gente analisar isso. Só para os irmãos terem uma ideia, dentro dessa colocação aqui, da timidez, nem cor, nem pobreza, são impedimentos para você ser bem locado, para você ser bem ajustado dentro da obra. Se nós pegarmos, por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6 até o verso 8, Timóteo tinha 3 problemas. Primeiro problema de Timóteo, timidez. Segundo problema de Timóteo, doente demais. Timóteo era doente, que Paulo nem usa o singular, ele usa assim, as tuas frequentes enfermidades. Terceiro problema, Paulo não curou Timóteo. Então, como é que ele tinha esse tanto de problema e se tornou um grande pastor, um grande líder? Porque o Espírito Santo, através de Paulo, soube locá-lo bem. Mas há uma coisa que vai trazer sucesso para Timóteo, a visão de Paulo. O apóstolo São Paulo, ele pega um jovem, capítulo 16 de Atos, e ele coloca e diz assim: eu vou usar esse jovem. Filipenses 2, Paulo diz: eu não tenho ninguém melhor do que Timóteo para eu enviar vocês. Veja que o apóstolo São Paulo, ele vai ter essa percepção grandiosa para alocar, para colocar esse jovem à frente. Então, para o sucesso acontecer nesse particular, a primeira coisa, o líder tem que conhecer os talentos que ele tem em casa. Conhecer. Às vezes aquele talento ele não se sobressai, mas como diz o Howard, você pode encontrar esse talento na escola de música, você pode encontrar esse talento na ministração da escola dominical, você pode encontrar esse talento em qualquer lugar. Eu me lembro que um dia um irmão, meu pai não me dava oportunidade para pregar, porque ele não confiava muito em eu pregar. E um dia um irmão chegou lá e disse assim: pastor Benel, o senhor tem um pregador dentro de casa. Aí o pai disse: quem é esse pregador que eu tenho aqui em casa e não sei? Aí ele disse: é seu filho. Aí eu disse: não conheço ele como pregador. E aí pronto, ele me deu a primeira oportunidade. Um jovem agora me perguntando o que faz para pregar bem. Ele me deu a oportunidade e aí eu fui pregar. Mas quando eu fiquei pregando, ele me deu numa festa, numa abertura de uma festa. E eu fiquei dizendo: receba poder, receba, Jesus vai te batizar agora. E fiquei. Quando foi pela manhã no café, ele olhou para mim e disse assim: rapaz, eu vou te fazer uma pergunta. Eu disse: pois não. Tu tem vontade de pregar? Eu disse: eu tenho. Tu tem sonho de pregar? Eu tenho. Pois eu vou te dar 2 conselhos. Eu disse: diga. O primeiro é tu orar. E eu disse: e o segundo? Lê a Bíblia. Aí pronto. Ele disse: porque ontem à noite tu não fez nada na tua pregação. Então, a partir daí, aquilo ali foi forte. Mas a partir dali, aquilo me ajudou a me despertar para amar a Bíblia, para ler a Bíblia e para buscar o Senhor. Então, eu acredito que a igreja e os líderes, eles devem analisar os talentos dentro de casa. Nós não precisamos importar, nós não precisamos buscar de outro estado. Cada igreja tem o seu talento. Basta apenas ter uma visão ampla na sua liderança para aproveitar os bons talentos que tem dentro de casa. Muito bem, muito bom. O pastor Wellington Júnior nos falou sobre garimpar, dando o exemplo de Cristo, com aquele jovem com seu pouco alimento. O pastor Osiel nos deu aqui um testemunho pessoal do conselho que recebeu do seu pai. Eu quero aqui falar com o pastor Jamiel, que nos ocorre então o seguinte pensamento, né? Então nós temos a realidade do garimpar, que é enxergar um valor, e num segundo momento a atividade de formar, né?
Então, aquele talento que foi garimpado, certamente em estado bruto, vai ser possivelmente aproveitado com uma certa formação. Então, como é que vem esse polimento, né? Esse burilar desse diamante em estado bruto? Muito bom. Mais uma vez eu queria ressaltar, né, a importância desse trabalho. Eu estou realmente, primeira vez que participo do fórum, e estou realmente encantado com a iniciativa de se fazer um trabalho neste modelo. E eu estava pensando aqui, que tal, né, a gente fazer trabalhos com jovens, esse formato com jovens, e inclusive deles terem a participação, de fazer as suas perguntas também. Então, isso é magnífico, e parabéns aí ao conselho, né, à equipe, o pastor Zé Wellington, por essa iniciativa. Bem, quando nós pensamos, né, em vocação, chamado, ministério, a gente pensa no exercício pastoral, ser chamado para o ministério pastoral. Mas quando fala-se de você descobrir talentos, você descobrir, e para que a gente possa fazer essa descoberta, eu vejo a importância de procurarmos analisar, verificar quais são os serviços, aquilo que é necessário. E esse polir, quando você descobre o talento, é você agora preparar, você treinar essa pessoa. Eu iniciei no ministério muito jovem. Eu ainda adolescente, com 16 anos, eu me tornei professor titular de uma classe de escola dominical de juniores. E aos 18 anos eu já liderava, eu dirigi uma igreja com 70 membros, eu tinha 18 anos só, e eu saía com grupos para fazer evangelismo. E um dos trabalhos que eu realizava, então, geralmente um dia na semana, eu fazia um trabalho só com jovens, onde eles tinham a oportunidade para falar. Então, principalmente aqueles tímidos, aqueles que tinham dificuldades, então eles tinham uma oportunidade para falar. E ali eu chamava de escola de treinamento, aonde a pessoa só vai aprender a fazer fazendo. E eu sempre mostro que esse fazer é por etapas. Hoje você leu só um versículo, amanhã você começa a comentar e entra a questão de orientar, você começar a fazer uma orientação de como ele agir, como ele fazer. Mas quando eu falo de orientação, eu vejo uma importância muito grande de, inclusive, nós fazermos um trabalho de orientação vocacional, orientar o jovem, porque ele fica na dúvida, mas será que eu vou largar tudo para servir na obra? E então já pensa a questão do não estudar. E eu me recordo quando eu fui muito precoce, né, com 19 anos fui separado do presbitério, tinha 19 anos ainda solteiro, e fui separado a evangelista com 21 anos, então fui muito jovem, muito precoce. E aí vem a questão, mas será que eu vou ser pastor ou não vou ser pastor? Então, o trabalhar na obra é somente tornar-se pastor? E então, o jovem precisa disso. Muitas vezes, o trabalho dele, certo? A faculdade dele, o conhecimento dele, ele vai aplicar na igreja. Então, quando eu decidi fazer psicologia, então você imagina, hoje, a psicologia tornou-se um pouco mais popular entre nós, mas nos anos 80, você falar de psicologia era uma blasfêmia, né? Então, me lembro que meu pastor, presidente, ficou muito preocupado quando ele viu que fui estudar, ele perguntou por que eu não fazia medicina. E um dia, viajando com ele perguntou para mim, Jamiel, psicologia não tem a ver com arte adivinhatória? O psicólogo não lê a mente das pessoas? E eu disse para ele, não, pastor, a psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano. E o que me fez realmente fazer psicologia naquela época foi quando eu estava no seminário teológico e que eu estudei as disciplinas de aconselhamento, né, a disciplina de relações humanas e psicologia da criança. E eu vi que com esse conhecimento, eu poderia ser útil à igreja. E eu poderia, inclusive, quando eu cheguei no 5º termo, eu quase desisti do curso. Eu entrei realmente, literalmente, em conflito, porque me veio o seguinte, se o que eu estou aprendendo aqui é o certo, então tudo que eu aprendi durante toda a minha vida está errado.
Mas se o que eu aprendi na minha vida é o certo, o que eu estou fazendo aqui na faculdade estudando isso? E foi aí que eu pensei em parar o curso e fui buscar orientação. E nessa orientação eu entendi que para que eu pudesse estudar a psicologia, que é uma ciência, mas nem tudo que é ensinado na universidade é ciência, então eu precisava de ter a Bíblia, ter a palavra de Deus. Então essa orientação para o jovem, do que ele vai fazer, do que ele deve fazer, é importante. E tem um outro aspecto. Eu, quando tinha 14 anos, eu comecei a receber um chamado de Deus para a obra missionária. Então, aquilo foi muito forte para mim. Deus falou de muitas maneiras comigo. Só que eu tinha comigo o seguinte: se Deus me chamou, Ele vai falar com o meu pastor presidente. E eu nunca falei para o meu pastor. E passaram 35 anos e eu nunca fui enviado para o campo missionário. E eu tinha uma frustração comigo, dentro de mim, em relação a isso. Então, Deus não cumpriu. Mas um dia eu estou na Bolívia, estou lá em Santa Cruz, e eu tinha escrito um material infantil, e ali foi passado pela convenção, teve um outro período que eu voltei para o lançamento desse material, e tinha cerca de 750 professores de escola dominical, e ali nós apresentamos o material para eles e treinamos esse pessoal. Naquele dia o pastor, presidente da convenção, emocionado, chorando, ele disse: pastor Jamiel, nós estamos há 50 anos aqui de evangelho da Assembleia de Deus na Bolívia, e nós não tínhamos um material como esse aqui, nunca tivemos, nós xerocávamos material, enfim. E ele virou-se para mim e disse: olha, Deus poupou você daquele acidente que eu tive em 2004, e ele disse, para que hoje você estivesse fazendo esse trabalho. Aí Deus falou comigo: foi para isso que eu te chamei há 35 anos atrás. Não era para dirigir uma igreja, era para levar material. Hoje meus materiais estão na Argentina, estão na Bolívia, agora recentemente fui para a Espanha, e então tem vários locais nos Estados Unidos. Então, por quê? Deus me chamou para isso. Então, hoje eu me sinto mais confortável escrevendo do que falando. Então, por quê? Porque Deus me chamou para isso. Então, isso é que é importante. Então, o jovem precisa dessa orientação. Muito bem. E eu acho que nesse ponto nós chegamos aqui à nossa segunda questão. E no grupo de Jesus, nós já falamos várias vezes aqui de Jesus como exemplo de liderança, exemplo máximo, né? Certamente, que nós podemos escolher. No grupo de Jesus nós tínhamos cobradores de impostos, pelo menos um cobrador de impostos, nós tínhamos um pescador, mais de um pescador, né? Mas tínhamos pescadores, tínhamos até um reacionário, né? Judas ali, que além de ladrão, ele disse que ele era meio terrorista, né? Judas, ele talvez fosse da seita dos sicários, alguma coisa assim. E então era um grupo bastante heterogêneo, mas o Senhor Jesus fez com que todos rendessem alguma coisa. Então, a segunda pergunta eu acho que vai um pouquinho nessa linha, né? A pergunta é a seguinte: quando falamos em vocação ou chamado, pensamos logo em pregar ou cantar, mas sabemos que existem diversas outras formas de se cumprir o chamado, entre elas o uso da arte, que, se utilizada de forma correta, pode produzir efeitos extraordinários. A pergunta é esta: o que fazer para difundir novas formas de anunciar a Cristo, usando vocações que não são tradicionais na igreja, visto que precisamos influenciar todas as esferas da sociedade? Eu quero começar essa rodada com o pastor Osiel, depois vamos ouvir os nossos demais participantes aqui. É muito importante essa colocação, e agora há pouco nós já tivemos quase uma resposta aqui do pastor Jamiel, quando ele está usando o conhecimento dele na área da psicologia para servir o povo de Deus. São ferramentas. Nós sabemos historicamente dos 4 níveis que existiam dos pais da igreja, dentre eles os pais apologistas, aqueles homens que escreviam e com suas cartas e seus teores serviam para fazer defesa do evangelho. A grande questão é que ela ficou atrelada que fazer a obra de Deus estaria ligada apenas ao pastorado, ao trabalho de ministrar um louvor. Mas hoje nós sabemos que há uma gama de amplitudes que a pessoa pode estar fazendo a obra de Deus,
que é aquilo que é chamado no grego de diaconia, serviço, e ela pode estar desempenhando a sua missão naquele serviço que está fazendo. Hoje nós podemos envolver os jovens no chamado para pregar o Evangelho com a sua cultura, ou seja, a sua educação. O jovem também pode ser envolvido nesse particular, no departamento da mídia da igreja, usando a mídia, o seu conhecimento que ele tem de TI, o seu conhecimento que ele tem de computação, para abençoar. A gente sabe que muitas cartas Paulo usava os amanuenses, ou seja, imagine como não seria aquele homem estar escrevendo o que Paulo estava ditando. Que privilégio! E nós sabemos historicamente que Lutero era um homem de uma língua pesada. Lutero, ele tinha muitas palavras grosseiras. Naquele livro Cativeiro Babilônico, se vocês lerem essa obra de Lutero, vocês vão ver o quanto ele é pesado de língua. Inclusive, ofendia muito os judeus com as suas palavras. E sabe quem era que a suavizava? Melancton. Melancton vinha com um mestre em grego, ele servia para polir aquilo que o próprio Lutero dizia. Ou seja, a grosseria nas palavras eram suavizadas nas letras de Melancton. Então, nós podemos analisar que muitas pessoas hoje podem usar o seu talento de música, da arte, não é? Nós sabemos que os judeus nunca gostaram de arte, porque eles achavam que era pecado fazer alguma coisa de arte. Eles não se desenvolveram na arte. Mas nós podemos observar que ele pode ser usado na educação cristã, pode ser usado na música, pode ser usado na mídia, pode ser usado na psicologia, no direito. Hoje tem muitas funções que o jovem cristão pode usar para louvor e para a glória do nome do nosso Deus. Quando a gente lê Mateus capítulo 25, na parábola dos talentos, nós entendemos que cada um recebe de Deus um dom para desenvolver nesta terra. E lá em 1 Pedro 4,10, ele diz que nós devemos exercer o nosso dom para servir a comunidade. Imagine que a Bíblia diz que Jesus, em Mateus 8, curou a sogra de Pedro, e que eu acho mais lindo, ela passou a servir. Imagine que aquela mulher tinha um ministério só para fazer comida gostosa para Jesus. Então, hoje nós temos uma gama de atividades que os nossos jovens podem ser envolvidos, e ele pode estar fazendo a obra de Deus, porque o mais importante é, como diz Paulo, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Aonde estiver, como estiver, nós podemos analisar que quando Paulo vai, lá em Filipenses 4, quando ele vai saudar os da casa de César, eu li um autor que dizia, na casa de César tinha padeiro, na casa de César tinha quem fazia vinho, na casa de César, e sabe quem é que ele estava saudando? Quem César nunca imaginou que estaria dentro da casa dele, os cristãos servindo ao Senhor. Dentro da casa de César estava cheio de cristão e o César não sabia, cada um servindo com o talento que Deus lhe dava. Muito bem, excelente. Deixa eu fazer aqui uma pergunta mais, talvez um pouco mais delicada ao pastor Wellington Júnior, mas não quero colocá-lo numa posição difícil, mas... A gente conversa em casa, né? Acho que se eu não fizer, dificilmente outra pessoa vai fazer essa pergunta. Mas é importante que nós conheçamos a visão que o nosso ministério tem para os líderes de jovens, o propósito, o que é que Deus tem colocado no coração das nossas lideranças para o trabalho de jovens. Nessa linha do que estamos debatendo aqui, né? Diversas formas de servir a Deus, de engrandecer o nome do Senhor, como um padeiro, né, num lugar estratégico, como a menina, né, que estava na casa de Naamã. Nós temos um exemplo aqui que é muito, muito conhecido certamente de todos. Nós temos aqui o vice-presidente do conselho, essa figura simpática aqui, o nosso querido Luaran, Imperatriz do Maranhão, por exemplo, que é um cineasta de mão cheia. Tem mais de uma obra. O último filme dele, o Bené, fazer aqui o merchan, né? É um lindo testemunho de conversão, baseado em fatos reais, e nós estamos falando de um meio de divulgação da palavra de Deus, que até talvez 30, 40 anos, pelo menos uns 40, 50 anos atrás, era considerado pecaminoso, né? E hoje é um meio de servir a Deus. Só que nesse trajeto, muitas mentalidades
da liderança, né, tiveram de ser reformadas, ou pelo menos amadurecidas, para que chegássemos ao ponto em que hoje estamos. E certamente nós temos hoje também formas de divulgação da palavra de Deus e do Evangelho que hoje sejam considerados tabus, como era a televisão há 50 anos atrás. Como romper e evoluir esta mentalidade para enxergar aquilo que se pode garimpar de bom em dons que não são, né, talentos que não são ortodoxos, pelo menos na nossa forma ordinária, né, de ver a divulgação do Evangelho? Talvez a resposta seja muito simples, que é, na verdade, o equilíbrio do líder em administrar situações que se chegam a ele. Me permita dar um exemplo aqui, pessoal, de um adolescente que tinha lá no setor que estamos dirigindo, e aquele adolescente começou a aparecer com cabelo moicano, cada dia de uma cor. Então aquilo começou a incomodar muitos da igreja, porque tem situações que incomodam os crentes. Mas o pastor, o líder, ele tem de ter equilíbrio para não se sentir incomodado com essas situações, mas administrar de uma maneira para não perder. E um dia eu fui conversar com ele, assim, na linguagem dele, meio informal. Então eu disse a ele: e você, fulano, o que você pensa em fazer com esse cabelo aí? Aí ele olhou para mim e falou assim: pastor, o senhor viu meu pai? O pai dele era careca. Ah, vi. Você viu meu irmão? Ele tem um irmão de 5 anos mais velho que ele, estava ficando careca também. Você viu meu pai? Sim. Você viu meu irmão? Sim, está ficando careca. Então, pastor, eu vou ficar careca igual eles. Então, enquanto eu tiver cabelo, deixa eu fazer o que eu quiser com o meu cabelo, porque um dia eu não vou ter mais o meu cabelo. Aí, achei interessante, que ela deu risada e falou assim: então, fulano, faz o que você quiser com o seu cabelo. No dia seguinte, ou no culto seguinte, ele já estava com o cabelo normal. Mas o que me levou a pensar? O que me levou a pensar é que ele tinha uma razão para usar o cabelo daquele jeito. Eu não quis afrontar ninguém, eu não quis desobedecer a igreja, eu não quis fazer raiva ao seu líder, ao seu pastor. Ele tinha uma razão, era porque um dia ele ia ficar careca e queria aproveitar o cabelo enquanto ele tinha. Então eu falei: olha, você está certo em ter esse pensamento. Então, se eu tivesse agido de uma maneira não de diálogo com ele, mas olha, está disciplinado, está fora do conjunto, certamente eu perderia aquele jovem e toda uma geração, porque ele é adolescente, e toda uma geração saía da igreja, poderia ter, né, um casamento, uma pessoa não crente, enfim, sairia fora da igreja. Mas o que eu quero dizer com isso, eu sempre conto esse exemplo, para que nós possamos entender, procurar entender qual a razão da atitude de alguém. Então, há de ter no líder este equilíbrio em procurar saber. O pastor Gemuel, que é um psicólogo, vai entender muito bem isso, em procurar saber quais as razões que levam alguém a agir de tal maneira que muitas vezes a gente encara como uma desobediência e não é. Há uma razão para aquilo, há uma resposta para aquilo. E outra coisa, aquilo que o pastor Ayrton Neto falou, que lá atrás, né, muitas coisas eram pecados que hoje não são mais, que hoje são até necessários, né? Então, há de ter esse equilíbrio. Então, um dia um pastor, já bem idoso, já faleceu, estava saindo lá da igreja, da escola bíblica, e um pastor mais novo olhou para ele: pastor fulano. Ele estava saindo no carro dele ouvindo rádio. E esse irmão chegou para ele: pastor fulano, quantas pessoas o senhor excluiu da igreja porque ouviam a rádio, e hoje o senhor está aqui ouvindo o seu rádio? Então, quantas pessoas podemos perder por falta de ter um conhecimento profundo e de ter um equilíbrio no tratar de situações dentro da própria igreja? Então, aquilo que era pecado será sempre pecado, evidentemente, mas como a sociedade muda, a tecnologia é avançada, então hoje, se for colocar dentro do pecado, é mais pecado ter um telefone, um iPhone, aí vamos dizer, do que ter televisão, porque o que a mídia oferece hoje é muito mais do que a televisão oferecia quando era criança. Não é que a gente não podia ter televisão, mas de jeito nenhum, nem branco e preto, colorida, pior ainda. E então, a gente, se tivesse de ter, tinha que ter aquelas de antena, né, interna, para não aparecer a antena lá em cima. Acho que a maioria aqui não sabe o que era isso aqui, né? Antigamente, pessoal, a televisão tinha uma antena externa, se colocava em cima do telhado. E às vezes o camarada subia lá para colocar um bombril, mexer para lá e para cá, para melhorar a sintonia da televisão. Mas o que eu quero dizer é que realmente há de ter esse equilíbrio para podermos entender as atividades, porque os jovens, principalmente adolescentes, eles são muito inconstantes nas suas atividades, nos seus pensamentos, nas suas decisões, não é?
De manhã ele amanhece o dia chorando, na hora do almoço está sorrindo, à tarde está brigando, enfim. Então há essas mutações constantes da própria formação, né, dos hormônios dos adolescentes. Estou falando dos adolescentes particularmente, mas também há jovens que muitas vezes estão indecisos em relação até ao seu próprio futuro. Então, há de nós entendermos as atitudes, muitas vezes, que nós queremos condenar, muitas vezes queremos, é mais fácil disciplinar do que corrigir, para algumas pessoas é mais fácil disciplinar do que corrigir, então, disciplinar, no que eu digo, é excluir, né? Não é disciplinar no sentido de educar. Então, há de ter esse equilíbrio no tratamento das situações. Muito bem. Eu acho que pela manhã, no primeiro painel, nós falamos um pouquinho, né, desse aspecto, tratar literalmente, de forma literal, aquilo que é principiológico, né? O pastor Osiel deu um bom exemplo aqui das vestimentas, né, daquilo que era a cultura da época. E parece-me que essa compreensão, né, de como podemos aproveitar talentos, né, que tipos de atividades podem ser consideradas úteis para o reino de Deus, passa um pouco por isso, né? O que é principiológico, a questão não é se é um telefone, se é um rádio ou se é uma televisão, é aquilo que, para a finalidade para a qual aquilo é utilizado. Então eu gostaria de ouvir o pastor Jamiel sobre esse ponto de vista aí, né? Eu acho que coar a mosca e engolir um camelo é mais ou menos isso, né? Interpretar, relegar aquilo que é um princípio, que é o mais importante, né? Que é o camelo, né? Que é a mosca, né? E deixar de considerar aquilo que realmente importa, né? Eu, quando ainda bem jovem, né, eu fazia trabalhos com adolescentes, com jovens. Eu publiquei pela editora Candeia em 1996, na verdade, em 94, eu publiquei o livro Seu Filho Adolescente e Você. Depois eu publiquei o Aprendendo a Lidar com o Adolescente, em 1996. E eu fui talvez um dos pioneiros a falar sobre dinâmicas de grupo na igreja. E eu falo ali nesse livro como você preparar, por exemplo, eventos como um retiro. E naquela época, uma gincana, você falar em gincana, eu lembro que quando eu fui publicar um livretinho lá, o irmão da gráfica era um presbítero, e ele na hora ele corrigiu, ele não colocou como gincana, né? Ele colocou como, não lembro a palavra que ele substituiu, porque não se podia falar nisso naquela época. E eu começo a mostrar exatamente que você podia fazer algumas atividades. Eu fiz um trabalho em 1982, nessa época eu estava em Paulo Afonso, na Bahia, depois eu repeti isso em algumas outras cidades, que era um concurso bíblico, e no primeiro momento, eu preparei um material, uma apostila, que era de conhecimentos bíblicos, enfim, e ali organizamos para fazer uma prova com eles, e fizemos, eu estava vendo o evangelista Joelso falando lá, que ele faz em Porto Alegre, né, o vestibular, uma espécie de vestibular lá, e eu lembro que em 82 eu estava fazendo esse trabalho, em 1982, então era algo inovador. Então premiávamos os 3 primeiros colocados, e quando eu fiz, por exemplo, a gincana bíblica, e nessa gincana dividimos em grupos, arrecadamos alimentos, inclusive mais de 1 tonelada de alimentos arrecadamos, e na época estudamos um livro da Bíblia e foi feito debates em cima disso. Então, atividades que eram feitas envolvendo jovens. Então, para aquela época, era difícil a aceitação. Então, era necessário uma quebra de paradigma, certo? Para que você fizesse esse tipo de atividade. Então, hoje, o que a gente observa? Existem muitas coisas que o jovem ele pode fazer na casa de Deus, certo? E então, dentro desse chamado dele, mas como ele vai descobrir isso? Então eu vejo a necessidade de uma mentoria. Então esse jovem ele precisa ser orientado. Volto mais uma vez na questão da orientação vocacional, certo? Então o que você pretende fazer? Conversar, ter trabalhos, existem testes hoje, e nas nossas igrejas estão hoje se enchendo de psicólogos, profissionais, que podem ajudar. E tem uma forma do jovem ele se descobrir. A questão é, a pessoa diz, olha, eu acho que eu não tenho talento nenhum, eu acho que eu não tenho dom nenhum.
E ninguém é desprovido de dom, ele tem sim, o que ele precisa é descobrir as suas competências, e aí você vai analisar quais são as atividades, os trabalhos, os serviços feitos na casa de Deus. Por exemplo, para estarmos aqui, nós temos alguém nos bastidores ali, cuidando do som, para que nós estivéssemos aqui. Antes de chegarmos aqui, alguém limpou os banheiros. Você chega lá, os banheiros estão bem tratados, bem cuidados. Há pouco nós estávamos almoçando, e para o almoço nós tínhamos uma equipe que proporcionou isso para nós. Então se observa que há vários serviços. Agora, o que é importante é você começar a levar esse jovem a fazer, seja qual for o trabalho que ele esteja realmente disposto a fazer, e ele faça isso para o Senhor. É aquilo que Paulo ele coloca, né? De fazer para Jesus. Então, no momento em que ele, digamos, se predispuser em fazer a limpeza dos banheiros da igreja, e ele entender que está fazendo isso para o Senhor, ele se sentirá recompensado. Então, é esse link que eu vejo que é importante. Primeiro, orientar. Quais são os dons? O que realmente você sabe fazer, certo? Então, eu, quando procuro dar orientação, por exemplo, vocacional, eu coloco 4 pontos que são fundamentais, que eu pergunto para a pessoa. Primeiro, o que você sabe fazer? Ou seja, aquilo que você tem mais habilidade para fazer, certo? Então, você vai analisar as competências dessa pessoa. Segundo, a inclinação pessoal, ou seja, o que você mais gosta de fazer. Não adianta apenas eu saber fazer sem eu gostar, certo? E aí vem o seguinte, né? Não adianta também eu gostar e não saber fazer. Agora, o terceiro é aquilo que eu estou fazendo, que de alguma forma eu estou servindo, que é o serviço, eu estou servindo ao Senhor a partir disso, e aquilo que me recompensa, aquilo que me realiza como pessoa. Então, quando você direciona o jovem e orienta ele nesse sentido, você vai observar que o número de voluntários para fazer determinados trabalhos vai ser muito maior, porque eles agora estão certos que aquilo que ele está fazendo para Deus, está fazendo para o Senhor. E ele vai tirar a ideia de que se ele não estiver no púlpito pregando, então ele está sendo uma pessoa que não está atuando, não é atuante na obra, e ele vai entender que mesmo que ele esteja aqui, depois que terminar a reunião, ele vai arrumar a bancada aqui da igreja, ele está fazendo isso para o Senhor, ele vai se sentir gratificado, eu participei, eu estou fazendo a obra do Senhor. Enquanto o pastor Jamel estava falando, estava lembrando de que, enquanto Maria, né, aquela família Maria, Marta e Lázaro, enquanto Maria ficava lá ouvindo Jesus, Marta ficava fazendo a comida para Jesus. Então, de certa forma, Marta também estava servindo ao Senhor, né? É bastante interessante pensar sobre isso. Mas eu estava pensando aqui, pastor Jamiel, pastor Zéel, pastor Ayrton Neto, que a importância, é algo que eu sempre falo para os líderes, a importância de cada líder da juventude, cada líder de jovem, cada líder de adolescente. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, nós temos aqui a formação dos nossos pastores, é uma formação muito dinâmica, não é? Então, desde a formação teológica, até da prática, e de conhecimento, de atuação, não é? Então, cada pastor tem ali o seu perfil, a sua maneira de ser abordado, a sua visão, como que ele vê a atitude de alguém, ou qualquer coisa assim. Então, ao líder, ele tem um papel muito importante neste elo dos jovens ou adolescentes, vamos falar juventude, né? Juventude com a direção da igreja. Porque, às vezes, o pastor da igreja não entende os anseios da juventude. Então, alguns líderes que já me ouviram falar isso algumas vezes, então, o papel do líder é falar na linguagem do pastor o anseio da juventude. E falar na linguagem da juventude qual é a exigência ou a colocação do pastor. Então, isso é bastante importante, porque se, dependendo da linguagem do pastor, ele levar para a juventude a maneira com que ele falou, então, ele certamente não vai ser compreendido. Não, mas ele vai levar na linguagem da juventude qual é o que o pastor espera da juventude. E levar, na verdade, para o pastor qual é o anseio da juventude. Então, o papel do líder é muito importante nesse sentido de você poder fazer com que o pastor entenda e enxergue qual é o anseio da juventude. Muito bem.
o pastor Jamel tocou aqui um ponto, usou uma expressão aqui que imediatamente nos conduz à quarta questão, e queria ouvir o pastor Osiel a respeito disso, né? A pergunta é: até que ponto podemos utilizar métodos seculares, né? Técnicas seculares de administração de pessoas, né? E entre essas técnicas é mencionado justamente o coaching, né? A chamada mentoria na liderança eclesiástica. E eu gostaria de ouvir o pastor Osiel sobre esse, que é um tema quente do momento, né? Falar de coaching, mentoria. Eu vi o pastor Osiel, desculpe me interromper, mas tem pastor que, se ouvir essa palavra do púlpito, ele exclui quem falou. Né? É verdade. Muito bem, essa pergunta, até que ponto utilizar técnicas de administração secular? Isso foi uma briga teológica muito grande entre os pais da igreja. O que Jerusalém tem a ver com Atenas? O que Atenas tem a ver? Ou seja, o que a academia tem que a ver com o reino de Deus? Tudo naquele livro da história da teologia, Roger Orson, ele fala isso muito bem. Tudo que nós estamos tratando, lá atrás teve esse problema. E a igreja, no seu momento histórico, ela debateu isso aqui também. E em um livro que foi organizado também por alguns hermeneutas, teve igreja que no período medieval se enclausurava dentro de um convento e não queria lidar com a realidade lá fora. Hoje o pastor Jamel, falando aqui da década de 60, eu li um teólogo e li um católico que ele dizia o seguinte: a igreja perdeu muito quando ela se omitiu em não tratar os temas que deveriam serem tratados. Quando arrebentou a revolução sexual, a igreja tentou manter o controle, mas não conseguiu mais. Por quê? Porque ela fugiu de tais assuntos. Às vezes pode parecer duro, pode parecer dizer assim, vai chocar muita gente, mas o fato de não tratar, a avalanche pode ser pior. E foi o que aconteceu. A igreja fugiu, a igreja não tratou. Quando chamaram para tratar do anticoncepcional, aí eles brigaram dizendo que isso não foi. E hoje a maioria das irmãs crentes usa anticoncepcional. A grande questão é essa. Então, o que tem a ver Atenas com Jerusalém? Mas vamos para a Bíblia. Quando nós pegamos a própria Bíblia, no capítulo 12, 35, Deus disse assim: vão embora do Egito, mas levem do Egito o quê? A prata e leve o ouro. Não foi, pastor? O Zé Well está aqui conosco. Ele disse assim: leve a prata e o ouro. Mas não era do Egito? Por que Deus mandou levar a prata e o ouro do Egito? E levar bastante. Primeiro, porque era uma riqueza. E segundo, era pelo menos uma indenização pelo tanto de tempo que eles trabalharam lá como escravo. A segunda coisa é que quando a gente vai lá para 1 Reis, capítulo 5, 6, um rei mundano, irmãos, é porque a gente, como eu disse, hoje nós tratamos aqui pela manhã, não olhou bem também para a Bíblia. Um rei mundano manda dizer para Salomão, Salomão manda dizer: meu pai morreu, mas ele era teu amigo, era amigo do teu pai, e eu vou fazer a maior casa da face da terra para Deus, e eu quero madeira tua, porque ninguém tira madeira como tu. Não foi assim, pastor? Aí ele disse: eita rapaz, bendito é o teu Deus, e o teu pai que botou um cabra macho e sábio que nem tu. E a madeira do templo, quem fez? Pessoas ímpias. Então, a grande questão é: eu posso usar essa questão das técnicas seculares para a obra de Deus? Claro que sim. Agora, até onde isso vai ferir o lado espiritual? Aí é que está a diferença. Se o coaching, que é aquele que treina, é aquele que orienta, porque o pastor é um treinador, o pastor é um orientador, ele é um treinador para a vida espiritual. Agora, ele vai pegar isso e vai olhar para a Bíblia e dizer: até que ponto isso aqui tem vantagem para mim? Até que ponto esse computador é útil? Nós sabemos que o problema nunca foi a internet, o problema nunca foi a televisão. Tito 1,15, tudo é puro para os puros. Então, eu acredito que a igreja, ela deve usar essas técnicas. Agora, se nós pudermos analisar, de onde veio a música?
Toda a música que nós cantamos aqui na igreja, instrumentos, surgiu de quem? Os senhores sabem, surgiu de quem? De qual família surgiu? A família de Caim. Não tem uma coisa que nós não fazemos hoje que não surgiu da família de Caim. Inclusive, toda a música vem da família dele. E eu poderia perguntar, por que Deus não botou de outra família de pessoas mais santas? Por que veio logo da família de Caim? A questão não é o que eu vou usar, a questão é quem está usando. Se é um homem de Deus sincero, verdadeiro, não vai ter problema nenhum. É a internet, o computador. Eu mesmo sou ruim dessas coisas, eu mexo assim, mas é pouco. Minha filha que me ajuda, meu genro me ajuda, mas eu acredito que a igreja pode sim usar técnicas. Nós temos a internet, nós temos... Claro que agora aí tem que ter cuidado aí nesse negócio que agora até... na hora que o irmão fala uma coisa que é contrária, eles pronto. Mas eu já usei agora os irmãos, eu disse para os irmãos, não chamar mais outro nome, chamar necromante, que aí é o que a Bíblia diz. Mas eu acredito que é assim, dessa forma. Pode sim, nós podemos usar, queridos, tudo que tem na terra, Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então Lutero dizia que a questão não é o uso, é quem usa. Se for um homem de Deus, com sinceridade, de usar com os princípios bíblicos, o computador, a internet, essa questão do coaching, que alguém fala, que alguém... Tem hora que a igreja força a gente a mudar as coisas, porque os próprios crentes não querem, a gente está de um jeito bem ortodoxo. Ele diz, pastor, eu fui lá na igreja do fulano de tal, é tão bonito lá, aí a gente, irmão, mas tão bonito, dá um jeitinho aí, a gente faz para agradar ele, mas... é assim, obrigado. Pastor Jamiel, falamos de coaching, então estamos no seu campo. Talvez o irmão poderia até fazer uma explanação um pouco mais detalhada do que seja o coaching, para que a gente possa distinguir até, né, do simples, né, não simples discipulado, né, mas do que seja o discipulado, o coaching, a mentoria, só para a gente ter um pouquinho, contextualizar um pouquinho melhor. Eu vejo o seguinte, eu tenho algumas reservas em relação, por exemplo, a determinados assuntos, principalmente o coach, né? Justamente porque algumas pessoas não conseguem distinguir, ou pelo menos pôr um filtro. Quando o irmão Ronaldo, estávamos em Florianópolis, no jantar, ele chegou para mim e me propôs escrever o livro Psicologia Pastoral. Não sei se você lembra disso. Pastor, por que o senhor não escreve uma obra sobre psicologia pastoral? Eu tremi nas bases naquele dia, porque eu disse, bem, eu posso escrever, eu consigo escrever. Então, eu estou psicólogo já há mais de 30 anos, e clinicando, eu tenho um consultório, eu faço atendimento. Mas me veio a preocupação. Eu digo, são duas vertentes, são duas coisas que eu preciso ter cuidado. Primeiro, é o que eu vou falar, porque eu vou escrever para pastores, e como é que esses pastores vão interpretar isso? Eu posso me queimar o meu filme, de repente, olha, sobre psicologia, então eu pensei nisso. Segunda coisa, que eu tive um receio, era de enaltecer essa ciência no púlpito. Eu tive um receio de que isso viesse como uma forma de enaltecimento. Por isso que eu fiz uma introdução maior do que muitos capítulos. A introdução do livro, você pode observar que eu coloco ali duas coisas. Eu mostro que são duas coisas que precisamos evitar. Primeiro, é tentar cristianizar a psicologia. Segundo, é tentar psicologizar o cristianismo. E eu mostro que são duas coisas distintas. Ambas tratam a alma, mas de forma distinta. Então, quando fala sobre isso aqui, por exemplo, o que é o coach, certo? Então, quando você trabalha com o coach, então, a origem, a palavra do treinamento, tem um autor americano, né, que seria o treinador, é aquela pessoa que treina o outro, e ele falava sobre o maior inimigo do homem é o próprio homem. É ele mesmo que ele vai, então, ele coloca determinadas barreiras diante dele. Então, o coach, ele se baseia no princípio de que você precisa traçar um ponto de chegada na sua vida. Ele traça um ponto A, um ponto B. O ponto A é a sua realidade, é onde você está. O ponto B é onde você pretende chegar. E, para isso, você tem que traçar um plano. É um plano de ação para você alcançar isso. É basicamente isso. O grande problema
do coach é que, geralmente, esses treinadores, eles focam muito no aspecto do materialismo, certo? E então, ele enaltece muito o homem. Então, uma base ou fundamento está no humanismo, aonde você destroniza Deus, ou seja, você é um grande potencial, certo? Então, coloca essa coisa do potencial humano sem Deus. E aí, quando eu escrevi um livro, esse livro, O Segredo da Águia Dourada, esse livro eu escrevi quando eu estava em cima de uma cama, né? Eu passei 2 anos deitado, depois de um acidente, né? E eu fiquei com o Elizarov, e eu fiquei deitado, eu não sentava porque ele vinha até a bacia, era uma gaiola que vinha até a bacia. E nesse período eu escrevi vários livros, já contei meu testemunho, tem lá na internet, no meu canal, e eu escrevi esse livro. Na verdade, aqui eu conto, através de uma fábula, a história de uma águia que entra em crise. Eu falo da crise existencial, e ela tem que encontrar 7 chaves de ouro para superar o seu processo de crise. E ela tem que ir ela tem que ir até um santuário, e nesse santuário ela encontra a resposta que ela precisa. E ela, durante o percurso, precisa encontrar 7 chaves de ouro, cada chave tem uma inscrição, e a inscrição das chaves precisa ser falada diante do portal. E ali eu vou mostrar o passo a passo para a superação de um processo de crise, como você, de fato, vencer, como você superar um processo de crise. Então, quando, na época, eu estava escrevendo essa obra, eu li 2 livros de um autor que era judeu, e ele foi, inclusive, trabalho forçado, né, nos campos de concentração, e ele era humanista. Mas só que, como judeu, ele traz uma visão diferente do humanismo. É o Viktor Frankl. E o Viktor Frankl, ele escreveu uma obra intitulada A Presença Ignorada de Deus. E ele fala exatamente sobre isso. Ele coloca que o homem, ele trata sobre esse potencial humano, você deve desenvolver esse potencial humano, mas sem Deus, ou seja, o homem, ele até inclusive, ele vai mostrar nas entrelinhas que a crise existencial é um problema entre a criatura e o Criador, que é uma necessidade de Deus na vida do homem. E aí tem um outro livro dele muito interessante, que é Em Busca de Sentido. É quando se busca o sentido da vida, certo? E que esse sentido, obviamente, sem Deus o homem não consegue. Ou seja, é possível você tratar de humanismo sem você destronizar Deus, mas não é o que a gente vê. Agora, eu chego, então vou colocar, não, você pode buscar, o que vai ocasionar é que as pessoas não têm filtro, e elas vão pegar qualquer coisa. É como, por exemplo, o jovem que ele gosta do ritmo de rock. Nós temos algumas bandas gospel que tocam rock. Rock é um ritmo. Entretanto, o prazer dele, o gostar do ritmo, vai fazer muitas vezes ele procurar algumas bandas de satanistas, certo? Ele não tem o limite, ele não sabe pôr um freio, certo? Então, por isso que colocar isso deve ou não deve. Então, eu coloco muito isso assim, uma certa resistência, exatamente por conta disso. Em função disso, eu criei um método, entendeu? De desenvolvimento mental. Inclusive, eu tenho um livro aqui, que é o MDM, esse material aqui, que é um método de desenvolvimento mental, baseado mais ou menos nessa visão, certo? Mas eu mostro aqui, no todo o trabalho, eu chamo de MDM Top 5, porque ele é baseado em 5 pilares. Hoje eu dou mentoria online, toda segunda-feira, às 20 horas, e quem desejar participar, entendeu? Você não vai pagar absolutamente nada, eu vou pelo Google Meet, tem um limite, obviamente, mas se você desejar, depois me procura, e eu posso estar passando o número. Criamos, inclusive, uma comunidade no WhatsApp, e tem vários grupos, você pode participar. Então, hoje, eu abordo sobre isso, eu mostro que é possível a pessoa alcançar aquilo que ela deseja, nas áreas primordiais da vida, em qualquer área, que é a área física, mental, emocional, social e espiritual. É possível. Agora, para que isso seja possível, eu falo sobre os padrões repetitivos do comportamento, acho que no outro painel eu devo falar um pouquinho sobre isso, e a pessoa precisa colocar Deus acima de qualquer coisa. Então, usar técnicas como coach, não vejo nenhum problema,
concordo com o pastor. Agora, a única coisa que precisamos ter cuidado é, no momento em que aquilo que eu estou tratando tira Deus, e eu coloco Deus abaixo disso, isso não é de Deus, certo? Porque Jesus, ele colocou, amarás a Deus sobre todas as coisas. Então, vejo que assim, podemos usar, tem técnicas excelentes. Eu uso, quem participar da minha mentoria, termino com um exercício de relaxamento para você dormir bem, certo? Eu mostro como você respirar usando o diafragma, enfim, mas é possível você fazer isso sem você destronizar Deus. Deus está acima de qualquer coisa. Então, devemos tratar sobre esses assuntos com um certo cuidado nos nossos púlpitos. Muito bem. Nós precisamos aqui caminhar para as nossas considerações finais. 11h40, acho que devem ter bagunçado o relógio ali, mas segundo me consta aqui são 4h20. O pastor Wellington Júnior precisa se retirar para retornar a São Paulo. Eu quero deixar essa última, não é nenhuma pergunta, mas esse tema aqui para as considerações dele. Legado, falou-se aqui no início do painel, né? Um dos temas sugeridos, legado, próxima geração, formação de sucessores. Legado, né? Próxima geração, formação de sucessores. Qual é a sua visão da nossa convenção geral, da importância disso, quais valores se transmitem, qual que é a expectativa e o que Deus tem colocado no seu coração para a próxima geração de líderes? Bom, primeiramente é interessante que nós lembremos, a própria Bíblia fala que nós somos vistos, observados por uma multidão de pessoas. Então, nós, pastores de igreja, dirigentes de congregação, enfim, nós somos observados e somos referência, não é? Somos referência para aqueles que, a igreja ou o trabalho que nós estamos servindo. Quando falamos sobre a convenção geral, e a nossa convenção geral já está com 90 anos quase, e passaram, os pastores que passaram pela nossa convenção geral foram homens que sempre tiveram o seu pensamento voltado para o bem da igreja, sempre tiveram sua preocupação voltada para a manutenção da identidade da Assembleia de Deus. E hoje falou-se muito pela manhã a respeito da identidade da Assembleia de Deus, aquilo que a Assembleia de Deus construiu e aquilo que nós estamos procurando manter essa identidade, não é? O crente, enquanto os irmãos estavam discutindo, debatendo sobre esse assunto pela manhã, estava lembrando que o crente da Assembleia de Deus, o irmão ou a irmã, era conhecido na rua e era destaque. Olhava, esse é crente da Assembleia de Deus. Tinha outras denominações, mas se olhar, falava, esse é crente da Assembleia de Deus. Às vezes hoje é bem difícil você identificar um crente da Assembleia de Deus, né? Mas é assim, enquanto os irmãos estavam falando, eu estava pensando aqui sobre, os irmãos chegaram a tocar no assunto sobre o costume de determinadas denominações, não é? O irmão falou até sobre os árabes, vestimenta de árabes, qualquer coisa assim. Eu estava lembrando, pensando o seguinte: quando você chega no aeroporto e você vê lá uma pessoa vestida de azul, você já identifica que aquilo é um funcionário da Latam, ou da Azul, né? Que Latam, os dois são azul. Quando você vê alguém vestido lá de cor de laranja, você já identifica o quê? Que é da Gol. Então, esta vestimenta identifica qual a companhia que aquela pessoa é. Ora, se eu, como funcionário de uma companhia, eu tenho que me adaptar às exigências da companhia, porque na igreja nós temos que, talvez, não obedecer às orientações, aquilo que a igreja construiu, aquilo que é a identidade da igreja. Então, nós somos com a igreja de mais de 100 anos no Brasil, e nós louvamos a Deus porque a Assembleia de Deus, dentro do seu padrão, dentro da sua simplicidade, dentro da sua identidade, dentro do que antes era escândalo e hoje já não é mais escândalo, que era o falar em língua estranha, que era o poder pentecostal no meio da igreja, a igreja Assembleia de Deus sempre cresceu e hoje é a igreja, por mais que alguém ainda queira duvidar, ainda hoje é a igreja que mais cresce no Brasil, é a Assembleia de Deus dentro dos seus padrões, dentro da sua liturgia, cantando hinos da nossa harpa cristã, tá certo? E, enfim, a Assembleia de Deus ainda tem a sua identidade, não é? Então, há de passar esta identidade, mas há também de nós prepararmos a nossa juventude, não é? E para isso o CNJ, que está se prestando,
para preparar a nossa juventude, porque nós aguardamos a vinda de Jesus para hoje. Eu quero subir hoje, né? O arrebatamento da igreja é algo que é real para nós e que nós queremos que seja o mais rápido possível, se possível hoje. Mas enquanto Jesus não vier, a igreja vai continuar. E nós, essa geração aqui, vai passando, não é? Outra geração virá. Não é? Quando começamos o debate, eu achava que o pastor Uziel, com todo respeito, né? Eu achava que ele já era da geração futura, mas depois o Neto falou aqui de manhã, você já é quase a nossa geração. E então, ou seja, nós temos de preparar que essa geração que vai dar continuidade à igreja, que vai estar na liderança da igreja, e cabe a nós essa responsabilidade, ir juntando tudo aquilo que foi falado aqui, os conhecimentos que os irmãos têm adquirido, que os teólogos têm adquirido, juntando o que foi falado aqui sobre matérias seculares dentro da igreja. Eu me lembro não, mas a gente ouve falar que na década de 50, né, quando surgiu o primeiro advogado no âmbito da Assembleia de Deus, que foi o meu tio, né, já falecido, o doutor Luiz Costa, o cearense aqui deve ter ouvido falar muito dele. O doutor Luiz Costa foi o primeiro advogado que surgiu na Assembleia de Deus e era criticado por que um pastor... por que um pastor é advogado, por que o advogado agora é pastor, etc. Então, foi muito criticado. Hoje não existe uma convenção sequer que não tenha um departamento jurídico e que precise de pelo menos um advogado. Não tem uma igreja que não precise de um advogado, né? A administração, a mesma coisa. As igrejas hoje, os pastores são muito bons para dirigir culto, para pregar, para ser usado por Jesus, para curar enfermo, batizar com o Espírito Santo, enfim. Mas a administração tem muita gente que quer uma negação e leva a dificuldades da igreja. Então tem de ter um administrador ali para cuidar. Enfim, essas matérias seculares são importantes para a igreja e nós, como líderes, devemos saber como fazer essas colocações, mas não perder a nossa identidade e preparar a nossa geração, ou melhor, preparar a geração futura para dar continuidade a esse peso que hoje representa a Assembleia de Deus. Muito bem. Eu vou pedir licença ao pastor Jamiel e ao pastor Uziel, que vão continuar conosco aqui para os próximos painéis, mas eu preciso liberá-lo. E eu gostaria de pedir que todos se colocassem de pé. Nós vamos orar a Deus, vamos orar, pedindo para que o Senhor Deus abençoe o retorno, pastor Wellington Júnior. Eu quero perguntar quantos estão gratos a Deus pela presença dEle, o esforço que fez para vir estar conosco. Podem dizer comigo amém? Amém. Uma alegria tê-lo, mais uma vez em nome do Conselho da Juventude. Muito obrigado pela sua presença que prestigia, valoriza o nosso evento, e nós reconhecemos uma vez mais o apoio constante da nossa convenção para o trabalho do CNJ. Pedir para o pastor Wellington Júnior nos abençoar aqui para a continuidade dos trabalhos. Vamos passar para os próximos painéis, depois o pastor Luaran vem aqui para anunciar o próximo painel. Eu quero agradecer por essa oportunidade que nós tivemos de estar aqui com vocês, não somente na participação do painel, mas para poder estar junto com os nossos líderes da juventude, né? E é muito bom poder sentir esse calor e agradecer também a presença dos presidentes de convenções aqui, pastor Luiz César Mariano, um amigo que nós muito estimamos. Deus abençoe, foi muito bom estar aqui. O de Paula, que nós conhecemos hoje aqui também, da família de Paula, que é muito conhecida do Brasil inteiro. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, agradecemos a Ti por este momento, Senhor. Agradecemos a Ti por esse fórum, pelas matérias, pelos debates que foram, pelas matérias que foram aqui debatidas, meu Senhor, e que todas elas são pertinentes ao momento que vivemos e ao que precisamos na nossa igreja, Senhor, principalmente para a nossa juventude. Agradecemos a Ti pela vida dos líderes que aqui estão, que se dispuseram a vir participar deste fórum, Senhor. Deixaram suas casas, os seus trabalhos, deixaram as suas igrejas e aqui estão, Senhor, para procurar melhorar a sua condição no sentido de liderar os jovens e os adolescentes que estão sob os seus cuidados. Abençoe a cada filho teu que aqui está, abençoe os pastores que aqui presentes, aqueles que estão apoiando esse trabalho, Senhor, e que tudo aquilo que está sendo debatido aqui, Senhor, seja significativo para a nossa vida e para a nossa liderança. Receba, Deus, a nossa oração. Continua abençoando o pastor Ayrton Neto, toda a sua equipe, Pai. Também te pedimos uma bênção especial para o pastor Jaime Soares, para a igreja, a tua igreja aqui em Bom Sucesso, Senhor. Receba, Deus, a nossa oração, pois te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.